E aí, pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre redes RS485, vou trazer alguns exemplos de aplicações e também uma visão geral e características dessa rede. Então vamos lá. O RS485 também é conhecido como EIA485. Ele foi lançado na sua primeira versão aí em 1998, a norma, e ela está vigente até hoje. O RS485 é um padrão de meio físico para comunicação serial entre equipamentos. Isso quer dizer que todos os bytes das mensagens que vão ter os comandos, as requisições, eles são enviados sequencialmente bit a bit pela rede a taxas normais aí de alguns kilobits por segundo até megabits por segundo. E geralmente os dispositivos que vão estar conectados nessa rede, eles possuem algum microcontrolador internamente com alguma porta do tipo ART, que é uma porta serial. Isso vai viabilizar as comunicações utilizando esse barramento. As aplicações industriais que a gente mais encontra são de comunicação, onde normalmente a gente vai ter um CLP, que vai ser um mestre na rede, comunicando aqui com inversores, com módulos de I/O ou outros dispositivos que vão ser escravos. Então esse CLP envia uma série de comandos para, por exemplo, ligar e desligar esses inversores. Além disso, a gente pode usar um conversor ligado nessa rede, ligado através da USB num computador, e ali nesse computador a gente pode fazer configurações, mas muito mais fazer diagnóstico da rede, monitorar as mensagens e verificar se as comunicações estão funcionando adequadamente. Outro tipo de aplicação que a gente vai encontrar bastante na indústria é para supervisão de processos utilizando softwares SCADA, onde normalmente a gente vai ter um CLP que está controlando um processo físico e através de uma porta 485 a gente vai ligar num computador usando um conversor USB e ali no computador a gente vai desenvolver uma interface num software SCADA, por exemplo, o Ellipse E3, onde a gente vai poder monitorar então as várias entradas e saídas e também as variáveis que a gente tem no programa do CLP. Algumas aplicações de desenvolvimento também são utilizadas hoje para projetos de IoT, prototipação e também de ligação de equipamentos na nuvem, onde a gente pode utilizar Arduinos, ESPs, IC 8051 e vários outros tipos de plataformas e microcontroladores ligados através então de um transceiver contido no módulo de TTL para 485. A gente consegue ligar na rede e fazer esse microcontrolador também enviar comandos para alguns dispositivos conectados na rede, bem como também usar o próprio computador através de um software terminal para enviar comandos tanto para o Arduino quanto para os dispositivos. E além disso, aplicações comerciais aí na área de domótica, né, que seria mais automação residencial e predial, a gente vai encontrar em alguns circuitos fechados de TV, onde a gente vai ter uma central e nessa central estão ligadas todas as câmeras e esse dispositivo de controle na central, que vai ser um mestre na rede, consegue enviar comandos para essas câmeras alterarem alguns parâmetros, como posição, zoom, e na iluminação profissional também. Em shows e eventos, o protocolo DMX512 utiliza a porta RS485 para comunicação entre os vários dispositivos de iluminação. Quais são as características da 485? Tu pode fazer uma ligação com uma topologia ponto a ponto, ou seja, só dois dispositivos conectados um ao outro através da rede, ou o que mais acontece é a topologia em barramento, onde a gente vai montar então um barramento, onde todos os dispositivos estão ligados nos dois fios principais aqui, que são o A e o B, e por padrão a gente consegue ligar 32 dispositivos, mas consegue expandir essa rede para até 256 dispositivos usando alguns componentes eletrônicos especiais. É possível atingir até 10 megabits por segundo em alguns padrões com alguns chips especiais, e a grande vantagem do 485 é o seu alcance. A taxas menores que 90 kbps a gente consegue até 1.200 metros de comprimento na rede. Então, pensando no ambiente industrial, pensando no ambiente predial, onde tu vai ter que passar esse fio por várias canaletas, várias tubulações, isso é bastante interessante e a distância diminui com a velocidade. Outra característica eletrônica bem simples, os componentes são de baixo custo e os equipamentos que usam a rede 485 em geral também têm um custo mais acessível quando comparado com outros protocolos e redes industriais. O padrão também não define o tipo de conector, então normalmente a gente encontra o DB9, a gente encontra bornes parafusáveis, a gente encontra conectores RJ45 e barras de pinos nos equipamentos que contêm essa porta. Então ele é bem flexível em termos de estrutura física. Além disso, ele tem uma alta imunidade a ruídos, é utilizado cabo de par trançado nas comunicações, isso ajuda a reduzir a influência da interferência eletromagnética do ambiente. Ele utiliza comunicação diferencial, isso quer dizer que nos fios A e B que compõem a rede, a gente sempre vai, ao transmitir, injetar uma tensão no fio A e uma tensão oposta no fio B. Então os bits 1 e 0 aqui, eles vão alternando as tensões e essa diferença
diferença aqui é utilizada para os receptores conseguirem reconhecer se é o bit 1 e 0. Isso também vai permitir no circuito dos receptores que ele consiga eliminar ruídos que estão nos dois fios. Além disso, a gente tem o terra de sinal, que é conhecido como SG ou C, que é a referência dos componentes eletrônicos que estão fazendo parte da rede. E existem uma série de técnicas de blindagem e aterramento, como nessa figura aqui embaixo, né? Vocês podem ver o fio A e o fio B. Outro fio adicional para o SG e o terra de proteção do sistema na malha do cabo. Então existem várias abordagens que dependem da aplicação. A comunicação é half duplex, isso quer dizer que só um dispositivo pode transmitir na rede de cada vez, da mesma forma que nos rádios walkie-talkie, né, onde um habilita para transmitir enquanto os outros estão recebendo e depois ele volta para o modo de recepção para permitir que os outros rádios consigam transmitir também. E todo mundo recebe os dados transmitidos no barramento, então todo mundo é capaz de receber as mensagens também. Então normalmente aqui a gente usa um protocolo mestre-escravo, onde vai ter um dispositivo que é o mestre, só ele pode iniciar uma comunicação, fazer uma requisição, enviar comandos, e os demais equipamentos são escravos que vão receber essas requisições e responder ao mestre. Então normalmente aqui cada escravo tem que ser configurado com um endereço que vai ser utilizado nas mensagens para conseguir direcionar. Exemplos clássicos aí, o Modbus RTU, o Profibus DP. A 485 também tem então dois sinais elétricos principais, que são os fios A e B, que são conhecidos aí como D+, TXA, TX+. O A sempre indicando, né, que a tensão que é injetada sempre acompanha o bit, então tensão alta para bit 1, enquanto o B tem uma tensão invertida. E quando a gente está transmitindo bit 0, a tensão no fio A é baixa, a tensão no fio B é alta, né? Então estão sempre alternando. Essa terminologia geralmente gera alguma confusão, então a gente tem que olhar nos manuais, em geral, dos equipamentos. Se não é A e B, tem que ver qual é que são o nome dos fios. E tem o terra de sinal, então, que, né, alguns equipamentos nem tem esse terra, mas vai servir para dar uma referência de tensão para o fio A e para o fio B em todos os equipamentos da rede. E a topologia recomendada, ela é chamada de daisy chain. Aqui embaixo a gente tem uma representação dela. Todos os equipamentos, eles vão estar ligados, então, através desse par trançado, e a gente vai fazer a emenda dos cabos no próprio terminal dos equipamentos. Então, cada dispositivo que precisar ser conectado na rede, a gente vai abrir esse cabo um pouquinho, vai tirar um pouquinho da malha, até 1 centímetro dela, e vai fazer a emenda, então, dos fios A e B. Lembra, né, pessoal? Todos os fios A têm que estar ligados juntos, e todos os fios B têm que estar ligados juntos. Não pode ligar A no B. E, além disso, para a rede funcionar bem, ela precisa de alguns resistores. Normalmente, nas extremidades da rede, a gente vai colocar o resistor de terminação de 120 ohms, que vai diminuir a interferência eletromagnética também e problemas de interferência e reflexão. E normalmente algum equipamento vai ter que ter os resistores de bias, que são resistores que geralmente estão ligados a uma fonte de 5 volts, que vão servir para manter um nível de tensão estável quando ninguém está transmitindo nada. Então são alguns detalhes, normalmente os resistores de bias estão dentro dos equipamentos. E tem um curso no Udemy que eu lancei aí no começo desse ano, onde eu falo especificamente de redes RS485, onde eu falo de divisão geral aplicações, sinais elétricos, sobre a instalação, os resistores de terminação, sobre os chips que fazem a conversão dos níveis de tensão, como eles funcionam. Falo sobre alguns equipamentos conversores e repetidores, algumas ideias de aterramento e também a questão de solução de problemas, equipamentos de teste, alguns materiais de consulta e também mostro aí algumas práticas que podem ser feitas com componentes de baixo custo utilizando o Arduino e alguns módulos aí de RS485. Então esse QR Code aqui ao lado vai dar acesso a esse curso lá na Udemy, e esse curso é voltado então para técnicos, engenheiros e profissionais que vão trabalhar aí na área de comunicação, vão fazer instalações e manutenção de redes industriais e equipamentos, também para iluminadores de palco que precisam dar alguma manutenção nos equipamentos, projetistas de hardware e software, também é um curso bastante interessante, para estudantes de cursos técnicos, do tecnólogo em engenharia, e também para professores que podem usar esses materiais e os códigos de exemplo para suas aulas práticas. Então, se você tem mais interesse em saber de maneira mais aprofundada sobre esse padrão de rede, aproveita o curso, tem o link na descrição aqui também. Espero ter ajudado, trazido algumas informações básicas, e também tem uma aula adicional aqui no canal, falando um pouco mais sobre redes RS485. Valeu!